Fala, Rovai, vamos lá. Querido, começa agora o Fala, Rovai, até não atrapalhei. Queridas, queridos e queridos, o tema de hoje é a correlação de forças. Quem ganhou, quem perdeu nesta primeira semana do segundo turno. Vamos fazer de conta que a semana fecha na sexta. Eu sei que ela fecharia amanhã, mas amanhã talvez eu até faça o Fala Rovai, mas esse já faz o balanço antecipado, porque o sábado é um dia mais suave. O Bolsonaro perdeu a primeira semana da disputa eleitoral, que é um quarto do tempo, 25%. Ele sai derrotado. E tenho dito, mas ele ganhou o apoio do Zema, ele ganhou o apoio do Cláudio Castro, o Rodrigo vai votar no Bolsonaro. Vamos devagar com dor, vamos botar os números no papel para fazer as contas certas. O apoio do Cláudio Castro, o Bolsonaro já tinha. O Cláudio Castro fez campanha abraçado no Bolsonaro, fez comício com o Bolsonaro, foi para todos os cantos com o Bolsonaro do Rio de Janeiro, mas tinha o voto Lula-Lastro. Bem pouquinho. Alguns prefeitos das regiões da Baixada Fluminense, do interior, apoiavam o Lula e o Cláudio Castro. Verdade? Verdade. E esses continuarão apoiando o Lula. Continuarão, não vão mudar de lado. Muito pelo contrário, quem conhece Rio de Janeiro está me dizendo que alguns prefeitos que estavam ali no meio de campo com o Lula, com Bolsonaro e Cláudio Castro, por conta do Cláudio Castro, agora estão vindo para o Lula. Rio de Janeiro, Eduardo Paes tinha declarado o voto no Lula, mas não tinha menor interesse em que o Freixo se elegesse. Fez aquela campanha mais discreta. Ele apoia o Rodrigo Neves até a terceira página. Né? Ele não pôs o esquema da campanha dele para valer na defesa do voto do Lula. E o Eduardo Paes agora se torna o coordenador da campanha do Lula. E aí, se perder, quem perde é ele. E se perder, ele corre risco de perder a reeleição dele daqui a 2 anos. Então, ele vai com tudo. Rodrigo Neves, Niterói, cidade grande, segunda maior cidade do Rio de Janeiro, segunda ou terceira, enfim, acho que tem São Gonçalo ali no meio do caminho. O Rodrigo Neves, o Lula ganhou a eleição no primeiro turno, mas o Rodrigo Neves não podia fazer campanha para o Lula, de fato. Agora ele vai para a rua defendendo o Lula. Ele tinha que fazer aquela coisa de que estava com o Ciro, mesmo sabendo que não tinha condição de fazer muito isso. Agora ele vai para a rua. Então, no Rio, na minha opinião, a conta hoje joga a favor do Lula. Minas Gerais, o Zema agora vai apoiar, ele não apoiou. Minas Gerais pode ter uma pequena vantagem aí para o Bolsonaro, que de repente ele pode ser compensada pelo próprio Rio de Janeiro. Mas é uma pequena, porque só cego não, perdão, né? Só gente que não tem exata dimensão do que é política, a gente usa esse termo cego de forma errada, e eu errei aqui, por isso pedi desculpa. O Zema já era Bolsonaro. Agora ele vai somar quantos votos a mais? Qual a diferença de votos que tem do lado de lá? Ou ele vai virar voto do Lula? Será que ele vai fazer esse esforço todo? É de se pensar. Agora, tem novidades do lado de cá, bastante importantes, de mudança de voto e de votos que foram declarados, como, por exemplo, né, a declaração de voto do Fernando Henrique Cardoso. Ela pode dialogar com o espaço de classe média, a declaração de voto de todos os componentes do Plano Real. Dá para discutir, dá para fazer um diálogo com setores médios, inclusive pessoas que têm capacidade de influenciar voto, até nas universidades, em alguns lugares, que o plano do Lula não vai ser um plano do Maduro para a economia do Brasil, inclusive porque nunca foi. Esse apoio é tão mais relevante do que o apoio do Rodrigo aqui. Junta os apoios que o
o Lula recebeu de pessoas que foram liderança do PSDB, dá muito mais do que 3 Rodrigos. Inclusive porque embaixo do Rodrigo, muita gente já está se liberando dele como governador, porque está olhando para os próximos 4 anos. Tem o movimento pró-Tarcísio inicial, por causa do voto do Serra, etc., mas esse apoio precisa se traduzir em voto. Vamos ver como serão os embates de Tarcísio e Haddad. E, enfim, o Bolsonaro cometeu erros grotescos, como esse ataque aos nordestinos. Por quê? Porque isso é Bolsonaro. Ele não consegue nem fazer o cálculo do voto. E esse ataque aos nordestinos pode impactar no Nordeste e nas grandes cidades, principalmente como São Paulo e Rio. Né? São Paulo e Rio tem muito nordestino, tem centro nordestino que fica lotado de segunda a segunda em São Paulo. Os bairros periféricos são inundados de nordestinos. E aí ele pode perder voto. Isso pode, inclusive, impactar na eleição do Tarcísio em São Paulo. Porque o Haddad pode começar o debate assim: Tarcísio, o seu candidato a presidente da República atacou os nordestinos, chamando-os de burro numa live. E você, Tarcísio, por que você que concorda com ele que a vacina não tem que ser obrigatória, concorda com ele nisso? Tem espaço que o Bolsonaro criou agora no segundo turno, que pode ser aproveitado para cravar a vitória do Lula no dia 30 de outubro. A primeira semana, o balanço da primeira semana, sim, eu não estou sendo poliana, eu não quero ficar aqui sendo chefe de torcida, não tem nada disso. Balanço da primeira semana é favorável ao Lula. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala ou Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. E feliz final de semana para todos.